coronavírus pertence a um grupo taxonômico de vírus que infectam uma ampla variedade de animais domésticos e selvagens, possuindo uma alta capacidade de transportes interespécies. A maioria dos vírus desse grupo causa apenas resfriados comuns em humanos. No entanto, o surgimento de casos de um novo coronavírus, designado por SARS-CoV-2, capaz de ocasionar pneumonia, foi identificado na província de Wuhan, na China, no final de 2019, sendo que os 4 primeiros casos descritos foram ligados ao mercado atacadista de fruto do mar em Hunan. Dentre os principais sintomas mais comuns estão febre, tosse seca e cansaço. Os sintomas menos comuns são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. E entre os mais graves estão dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de movimento ou fala, sendo que os principais tipos de transmissão por gotículas de saliva, contato próximo ou superfícies contaminadas. A nova pneumonia, chamada de coronavírus ou Covid-19, ganhou enorme atenção de todo o mundo em 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou uma pandemia, citando mais de 118 mil casos da doença em mais de 110 países e territórios ao redor do mundo, e confirmou o risco sustentado de disseminação global. No Brasil, desde que o primeiro caso foi detectado em meados de fevereiro de 2020, o vírus continuou a se espalhar, chegando a um total de 3 milhões de casos confirmados e 107 mil mortes até 15 de agosto de 2020. Agora temos o repórter Jonathan com as medidas adotadas pelo governo contra o Covid-19. Olá, tudo bem? A pandemia do novo coronavírus tem causado diversos problemas, não só financeiros, mas também políticos. Vários países tomaram medidas para amenizar os efeitos da pandemia. Alguns países tiveram um ótimo desempenho contra esse mal comum, e outros nem tanto. Jornalistas afirmam que na China, onde os casos diminuíram, foram usadas medidas muito agressivas que seriam difíceis de replicar em países democráticos. Países como Brasil, Estados Unidos e Canadá decidiram optar por medidas menos drásticas, como o auxílio emergencial. Métodos alternativos também foram usados na conscientização, como as mídias sociais, sempre relembrando do uso da máscara e do álcool em gel. Porém, especialistas afirmam que o melhor meio de prevenção é com água e sabão. Enquanto não achamos a cura, o que podemos fazer é nos prevenir. A reportagem continuará com o nosso próximo correspondente. É certo que o ano de 2020 ficará marcado para sempre nas nossas vidas, ainda mais porque contou com um dos acontecimentos históricos mais devastadores no mundo. O surgimento de uma doença que começou em 2019 e que no ano seguinte tomou uma proporção avassaladora e foi nomeada de Covid-19. Referente aos numerosos casos já registrados, alguns pesquisadores afirmam que essas pessoas que receberam positivo no teste do novo coronavírus seriam apenas a ponta do iceberg e que em diversos países as condições precárias, tanto de saúde como de higiene, gerariam uma quantidade de mortes em massa. Agora falando sobre os alarmantes casos de infecção por Covid-19 nos Estados Unidos, que atualmente já passa de 5 milhões de infectados, segundo a agência de notícias britânica Reuters, o número de mortes real pode ser ainda maior e que as mortes que aconteceram em casa não foram adicionadas à contagem. O surto de mortes e contaminação nos Estados Unidos sofreu um forte embate político, que foi comentado por diversos analistas. Dizem que, embora o país tenha a CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, cada estado tem sua própria infraestrutura de saúde.
e também que parte do problema foi não haver uma estratégia nacional coordenada do país para auxiliar os estados. Também foi comentada a lentidão da Casa Branca, que foi descrita como lenta, pois o país só tomou sua primeira medida 10 dias depois das primeiras mortes, e que o país não ressaltou a importância da doença por não ter sido acompanhada de outras mídias para o povo. Mas também houveram países que souberam lidar muito bem com a contaminação e a própria organização para a doença. O número de curados vem a ser cada vez maior. O site da BBC vem a destacar 4 países que vêm trazendo uma melhora significativa e talvez até uma pequena esperança para o resto do mundo. A estratégia que o Vietnã veio a emplacar no início de sua quarentena foi uma rígida quarentena, e logo após o controle rígido de suas fronteiras. As autoridades sul-coreanas afirmam que agora estão sofrendo de talvez uma segunda onda da doença, pois o número de aglomerações em casas noturnas está aumentando. Mas o número absoluto ainda é baixo, comparado aos demais países que estão sofrendo com a doença. Pedro Arthur e o andamento da quarentena. Na situação atual em nosso planeta, a população mundial está enfrentando um novo desafio, a nova doença descoberta chamada Covid-19, ou coronavírus. Com o avanço dessa nova doença, os presidentes de todos os países adotaram a chamada medida de isolamento social, onde todas as pessoas são recomendadas a ficar em casa para diminuir a velocidade do vírus. O tempo de quarentena, ou isolamento social, depende da velocidade em que o vírus se contamina. Hoje em dia, alguns países já tentaram abandonar a quarentena, como a China, por exemplo, mas sem sucesso, pois o vírus voltou a se espalhar. Os países ainda enfrentam isolamento, onde está completando quase 5 meses que estamos em casa sem podermos sair. Para as pessoas que estão infectadas com o vírus, é necessário que faça uma quarentena mais rígida, onde a pessoa precise ficar 14 dias sem contato com qualquer outra pessoa, a não ser o seu médico ou um enfermeiro. Algumas universidades do mundo já estão em processo de terminar a nova doença, para a Covid-19. Algumas já estão em fase de teste, como a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. Mas ainda vai levar mais algum tempo para ela começar a ser fabricada em massa. Vamos continuar com o Álvaro na mídia internacional. Vou falar sobre a repercussão da pandemia nos diversos meios de comunicação ao redor do mundo. A mídia, tanto nacional como internacional, tem sido de grande importância nesse período de quarentena. Como é de se esperar, diversos assuntos referentes ao vírus, Covid-19 e as medidas de isolamento social tiveram grande repercussão internacionalmente. Um recente exemplo acerca do Brasil, que tem sido bastante comentado, foi o fato do presidente da República, Jair Bolsonaro, ter revelado que testou positivo ao vírus da Covid-19 em uma recente coletiva de imprensa. Dá positivo. Deu positivo, Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira. O teste de Bolsonaro chegou a ser manchete em jornais da Europa, como o Le Monde na França, no Bild da Alemanha, no britânico The Guardian e no espanhol El País. E também na publicação norte-americana, o The New York Times, que ressaltou que Jair Bolsonaro, passou meses negando a gravidade da pandemia. A notícia também apareceu em diversos outros jornais, da América do Sul, América Central e Ásia. Porém, o que vem causando maior preocupação na mídia internacional e também em diversos governos ao redor do mundo é o fator econômico e social. O tempo de quarentena e a alta do dólar está sendo e vai ser um baque para os países subdesenvolvidos, de baixa e média renda. Porém, os países ricos e desenvolvidos também estão sofrendo bastante com esse efeito pandemia. Outro ponto com grande repercussão é a inflação, a desvalorização da moeda em muitos países. Por exemplo, o real, que desvalorizou cerca de 25% nessa pandemia. Também o preço em que os produtos estão chegando para o consumidor final, falando especificamente de eletrônicos, que teve uma alta exponencial nos preços para a produção, o que reflete no preço para o consumidor final. Internacionalmente, especula-se que esses preços demorem cerca de anos para voltar ao que eram antes, ou até que jamais voltem. Agora vamos com a repórter Carla e os avanços da medicina. Médicos estão em uma corrida em busca da vacina do Covid-19, mas isso não quer dizer que o mundo da ciência esteja concentrado somente nisso. Estão fazendo descobertas importantes em outras áreas. Em 28 de fevereiro,
a Universidade de Navarra, na Espanha, anunciou que um de seus pesquisadores havia desenvolvido uma vacina contra a sigilose, ou disenteria bacteriana, uma infecção que causa diarreia, dor de estômago e febre, e em casos mais graves leva à morte. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou pela primeira vez o registro de uma terapia gênica no país. Essa inovação específica é voltada para tratar distrofia hereditária da retina, um problema raro que causa perda de visão e está associado a mutações de gene RPE65. Estudada há décadas, a terapia gênica tem uma premissa inovadora de corrigir genes defeituosos, com a introdução de genes saudáveis, também chamados terapêuticos, nos portadores de diferentes distúrbios. De maneira simplista, seria uma espécie de transplante de DNA. Estamos mais próximos de uma insulina semanal. Agora, no Congresso da Associação Americana de Diabetes de 2020, que acontece de forma virtual, foram apresentados dados iniciais, porém animadores, de uma insulina chamada Igotec. Trata-se de uma molécula mais estável que, após injetada no corpo, dura e atura por 7 dias. Em estudo com segmento de 26 semanas, com adultos com diabetes tipo 2, a medicação mostrou ser tão eficaz quanto a clássica insulina glarquínica. Por que é gerado certo receio à suposta vacina russa contra o Covid-19? Uma pesquisadora do Instituto Gamaleya, no Moscou, Rússia, faz a suposta vacina contra o Covid. O protótipo russo, um dos 167 registrados pela OMS, ainda não demonstrou sua eficácia e segurança em testes com dezenas de milhares de pessoas. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira a aprovação de uma vacina contra a Covid-19, sem completar os testes em humanos. A declaração, mais propagandística do que científica, gera mais perguntas do que respostas. Pandemia deixará avanços na medicina? A opinião é do coordenador do curso da medicina em Cachoeira, Itapemirim, Dr. Pedro Ebert. Para ele, a disponibilização do conhecimento se tornará mais ampla. Nunca se produziu tanto e nunca se divulgou tantos assuntos como pesquisa nessa área de Covid-19, por se tratar de estudos e estruturas muito caras, mas no momento todas as instituições serão compartilhando esse conhecimento, pontua Pedro. Houve ainda adequação e ampliação da tecnologia e serviço de saúde. Se antes o Conselho Federal da Medicina restrições durante essa pandemia, todas as normas foram reconsideradas com o objetivo de ajudar a população. Agora vamos com a repórter Priscila e a diminuição da poluição. A pandemia do Covid-19 trouxe efeitos positivos para o planeta? Sim. Um desses efeitos positivos foi a diminuição da poluição, de modo com que o ar vem apresentando melhoras significativas e tem uma diminuição de 40% da poluição atmosférica em cidades asiáticas e da Europa. No resto do planeta não foi diferente, muito menos aqui no Brasil. Estudos comprovam que no sul da França, animais marinhos e aves estão surgindo em maior quantidade, devido à diminuição das atividades diárias. Et beaucoup aussi comme on est au printemps, en pleine période de migration, on voit passer beaucoup d'oiseaux aussi qui sont des oiseaux migrateurs, notamment des rombiéraux, des aigrettes garzettes, des oiseaux migrateurs qui reviennent d'Afrique et qui viennent se reproduire soit sur les zones humides de Camargue, soit sur d'autres zones humides du littoral de la région PACA.
recuperação. Hoje vamos falar de notícias boas. Por aqui, quem ganhou a cena foram os bebês. Eles que, tão pequenininhos, conseguiram vencer o Covid-19. O primeiro bebê que vamos falar hoje é o Super Chico, um bebê com síndrome de Down de apenas 3 anos de vida que venceu o Covid e deixa a UTI após ficar 13 dias internado lutando por sua vida. O próximo campeão de hoje é outro bebê e tem uma história um tanto quanto curiosa. Um bebê chinês de apenas 17 dias de vida que também venceu o Covid, mas o que chama tanta atenção nesse caso é que o bebê se curou sem nenhum remédio. Isso mesmo, sem o uso de nenhum remédio. Segundo o médico responsável pelo caso, o tratamento da criança foi difícil, pois além da infecção respiratória, havia uma doença no coração. O médico explicou que não era seguro aplicar antibióticos no bebê. O mais seguro seria deixar que ele se curasse sozinho. E ele recebeu alta e está saudável. Ele se curou em cerca de alguns dias e hoje está bem. E hoje também vamos falar de uma guerreira, uma senhora de 101 anos de idade, a Dona Maria Severina da Silva. Uma senhorinha que, com muita garra e força de viver, venceu o Covid. De acordo com a médica, ela evoluiu muito bem. Não precisou ser entubada, não precisou de medicamentos agressivos, não precisou de quase nada, afirma a médica Suzana de Abreu. Fique com o vídeo agora. Mais de 30 mil brasileiros, segundo o Ministério da Saúde, já se recuperaram da Covid-19. Entre eles, Dona Nair. Essa já é a segunda pandemia que ela enfrenta. A Dona Nair tem 101 anos, estava internada num hospital particular do Rio de Janeiro e na saída ganhou os merecidos aplausos da filha e dos funcionários. Dona Nair nasceu em 1918, em plena gripe espanhola, outra pandemia que assolou o mundo. Agora com a repórter Maria Eduarda e o mundo musical na pandemia. Bom dia, eu me chamo Maria Eduarda e sou aluna do 9º ano. Eu vim explicar um pouco para vocês sobre o mercado musical em meio a toda essa pandemia, toda essa quarentena, né? Tudo que está acontecendo no mundo atualmente. Bom, como todos sabem, o Covid-19 é uma coisa séria, que não é brincadeira. Está trazendo muita morte, muito desemprego, né? Não foi diferente com o mundo da música. Eles tiveram um prejuízo muito grande, de mais de 5 bilhões, né? E assim como todo mundo, o mercado musical deu um jeito, né? Foi daí que começou as lives, que eu acredito que todo mundo já tenha assistido ou ouvido falar. Bom, as lives começaram pelo cantor Gustavo Lima, que todo mundo deve conhecer, mas, enfim, as lives se tornaram um novo meio de trabalho, né, para as pessoas, já que eles não podem ir para shows, fazer, né, os shows não são contratados, nós também não podemos nos encontrar e ir para festas. É a live que tá fazendo tudo. Bom, se não tem show, a casa de show não abre, os consumidores não compram a cerveja, o técnico do som não vai, os equipamentos não são alugados, não tem passagem vendida, hospedagem em hotel também não, né? Então, o mercado musical teve um prejuízo bem grande por conta disso também. Mas, embora nos Estados Unidos já tenha começado uma coisa nova, que são os presenciais. Os Estados Unidos teve seu primeiro show presencial e foi bem legal porque foram divididos em blocos. Cada grupinho pequeno de pessoas ficava em um bloco. Esses blocos tinham um distanciamento entre si e cada um ficava em um bloco, né? Então, foi o primeiro show presencial deles e foi bem bacana essa nova experiência, né? Mas enfim, eu acredito que todo mundo já saiba como tá sendo a vida com o Covid-19, né? A nossa rotina mudada, a quarentena, tivemos que adaptar tudo, né? Pra fazer tudo na quarentena. E, enfim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do mercado musical em meio à pandemia. E é isso. Muito obrigada. Stephanie e a rejeição da população na quarentena.
Devido à pandemia da Covid-19, o cotidiano de muitos mudou de maneira radical, por conta do distanciamento e isolamento social que não é respeitado por toda a população. Com algumas das notícias, muitas das vezes fake, cresce o número de crises de pessoas que têm doenças que afetam o psicológico, como depressão e ansiedade, entre diversas outras doenças. Mesmo com a pandemia em nosso país, o número de pessoas que estão na rua aumenta cada vez mais. Com isso, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no oeste do estado, adotou novas medidas restritivas para o combate da Covid-19. Entre elas está a restrição dos moradores nos parques e praças da cidade, além do horário fixo das 22 horas para o fechamento de bares e restaurantes. A Prefeitura de São Paulo fecha 368 lojas. Esses pontos comerciais não respeitaram o decreto municipal que determinou o fechamento dos estabelecimentos não essenciais na cidade durante o período de pandemia, segundo a Prefeitura. A Prefeitura de Tuxim, em Córdoba, na Colômbia, tomou uma atitude radical para punir as pessoas que insistem em descumprir a quarentena iniciada na cidade por causa do novo coronavírus. Desde a última semana, os guardas das cidades começaram a prender pelos pés quem desobedece o isolamento social sem necessidade. Influenciadora faz festa nos Estados Unidos e todos os convidados pegaram coronavírus. Vitória Bachelet afirmava estar entediada durante a quarentena e por isso realizou festa com os amigos. A aglomeração de pessoas não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, pois pode promover o contágio. Portanto, as medidas preventivas devem sim ser respeitadas por todos, para que o número de infectados diminua e possamos vencer esse vírus que nos trouxe um estrago de maneira geral. Isabela com a vida social na quarentena. Com a pandemia do coronavírus, a rotina da maioria da população do mundo mudou muito. A partir de quando as medidas de isolamento social entraram em vigor, os números de isolados começou a subir nas estatísticas, não só de Covid-19. Foram o de denúncias de violência doméstica. A violência contra a mulher possui características próprias, que nos fazem compreender facilmente a dinâmica do crime e nos levam à conclusão de que a permanência por longos períodos no lar é um fator fundamental para que o número de vítimas aumente. A violência doméstica é um crime praticado predominantemente em casa pelo marido, companheiro, namorado, filho e pai. Como as pessoas estão passando mais tempo com a família e na internet, em aplicativo como o Instagram, que é usado por meio de publicações, conversas e muitas das vezes lives, feitas por famosos e pessoas que utilizam o aplicativo. Também tem o TikTok, que é um aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos. E também temos o Omegle, que é um website usado para qualquer um se comunicar com pessoas anônimas, através de internet via site. E dentro de um vídeo, vamos entrevistar pessoas anônimas pelo aplicativo e, de exemplo, Omegle. As atividades físicas também têm se dedicado durante o isolamento social e tem sido apontado como uma das alternativas para evitar o estresse e a ansiedade. Muitas pessoas optaram por dar continuidade aos exercícios em casa, como as aulas online, os canais no YouTube e aplicativos, mesmo com o fechamento das academias em todo o país. A medida faz parte da quarentena estabelecida nos países afetados pelo novo coronavírus. O objetivo é evitar aglomerações que facilitam a rápida transmissão do vírus. Em algumas cidades se encontra o cinema drive, que se multiplicam no Brasil e viram opção de lazer no distanciamento social, incluindo shows e exibição de filmes com plateia em carros, e que passam a ser a solução durante a quarentena. Portanto, a vida social na quarentena deve ser respeitada para que nós possamos respirar aliviados. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo! E com você? Tô bem também. Eu posso te fazer umas perguntas? Pode! Tá. A primeira, o que você acha da aula do EAD? Uma Eu também. Tá. A segunda, o que de positivo você tirou da quarentena? Ninguém lembra da minha existência, não tem nada de positivo. Tá. E a última, tá? Você já pegou coronavírus? Não que eu saiba. Tá bom, obrigada. Tchau. Tá bom, tchau.
Oi? Olá? Tudo bem? Hã? Tudo bem? Tudo? Tranquilo? Eu posso Caraca, eu fazer... achei que era um homem. Eu sei. Meu Deus. Meu Deus. Me trollaste, não creio. Tá, eu posso te fazer perguntas? Manda. Tá. O que Meu você acha das CPF é aulas... 3245. Quê? Meu CPF é 44. Anota aí. Não, mentira. Tá, o que você acha das aulas do EAD? Tá. Tá. O que de positivo você tirou da quarentena? Aí, nossa, pergunta difícil, hein? Sei lá. Tô tentando conversar com meus amigos pelo Discord. E por último, a última, tá? O que você... Você pegou o coronavírus? Sim. Sério? Não. Ah, tá. Tô brincando. Então tá, E você pegou? Não peguei, graças a Deus. Que sorte, fé em Deus, então. Tô Tchau. tranquilo ainda. Agora temos Marília com as fake news dentro e fora do nosso país. Muitas informações imprecisas geram pânico ou afrouxamento das medidas de prevenção e acabam prejudicando o combate à pandemia. SARS-CoV-19, criado em laboratório na China, mortes com outras causas sendo contadas por Covid-19 e até curas milagrosas para o vírus que parou o nosso planeta. Estas são apenas algumas das informações incertas que chegam diariamente às pessoas na onda de disseminação das fake news. Além das incertezas veiculadas por via WhatsApp e outras redes sociais, as autoridades de vários países têm se mostrado preocupados com um fator importante: indivíduos com altos cargos de governo realizando pronunciamentos que contribuem para a pandemia de desconhecimento. Desta forma, concluo aqui e ainda quero destacar que nós desempenhamos um papel muito importante em relação à nossa proteção e à proteção do próximo. Então você aí, que recebeu uma notícia, mas não sabe se é fake ou fato, não divulgue. É com você, Amanda. Se quiserem rever as notícias de hoje, só entrar em nosso canal no YouTube. Essas foram as notícias. Tenham uma boa noite.